Oiê, como é que vai? Saulo aqui novamente, dessa vez para um conteúdo um pouco diferente. Não sei ainda se vai virar, se vai dar certo. Se você está ouvindo isso, é porque eu decidi postar. E a ideia desse episódio aqui é que ele vai sair fora das datas oficiais, tá? E eu vou botar em prática aqui algumas coisas que eu aprendi nos meus alguns anos de universidade para falar sobre alguns assuntos que eu gosto. Eu não vou dar a cartada, já aviso de antemão, não vou dar a cartada de biólogo aqui, porque eu não atuo na área. Então, essa não é uma opinião de autoridade. Não estou aqui na função de pesquisador, de cientista, nem nada. Mas eu vou aproveitar que eu tenho uma certa bagagem com alguns assuntos, tá? Por isso, eu não vou tentar me aprofundar muito em termos e conceitos científicos elaborados, mas eu vou fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é tentar dar uma abordagem interdisciplinar para alguns assuntos que eu gosto, tá? E eu vou começar esse quadro, quer dizer, não sei se vai virar um quadro, mas eu vou começar esse assunto de hoje com o tema True Crime. Eu adoro True Crime. Para quem não conhece, o True Crime é um conceito de se contar uma história real envolvendo um crime real, solucionado ou não, tá? Em alguma plataforma, um podcast, um vídeo, livros, filmes, enfim. E aqui eu quero tentar falar sobre algumas coisas, tá? Primeiro, por que algumas pessoas, eu inclusive, gostam tanto de true crime? Segundo, a ascensão e a queda dos psicopatas na história e por que isso ressona até hoje e é tão relevante até hoje na nossa sociedade, porque que a gente gosta de contar essas histórias até hoje. Depois, o papel da mídia e da indústria nisso tudo. E por último, aí sim eu vou levar isso para um lado mais técnico, eu quero falar sobre os embasamentos científicos na criminalidade, onde o real e o ficcional se encontram e se separam. Também, nesse ponto, eu quero focar em como a pseudociência é um artifício midiático que deturpa o nosso conceito sobre criminologia no geral, tá? Então vai ser mais ou menos isso. Não sei quanto tempo vai durar, se eu vou dividir isso aqui ou não. Tô indo meio que na sorte aqui no escuro, uma coisa que eu pensei, que eu tive vontade de falar isso agora. Então, bora lá. Montei aqui meu roteirinho e a gente vai falar sobre isso agora, tá? Então, bora. Como eu falei, o true crime, ele tem o objetivo de contar uma história real envolvendo um crime, né? Com pessoas reais, vítimas reais, assassinos reais, um crime real, tá? E o que vai diferenciar o true crime de uma reportagem envolvendo um crime, por exemplo, é que o true crime, ele é um gênero narrativo. Então ele tem o objetivo de contar uma história de uma maneira interessante, instigante, né? Então ele vai ter uma estrutura de história, você vai apresentar os personagens, você vai ter o arco, tá? O arco da vítima, o arco do assassino e o arco do investigador, ainda que o assassino não seja uma pessoa identificada, porque é um crime não solucionado, por exemplo, você ainda tem aí um arco sendo criado que ainda nesse caso ainda mais vai envolver um certo mistério, tá? Você vai ter uma construção de ambientação, então, não adianta, por exemplo, não seria interessante, por exemplo, não seria tão fascinante, por exemplo, uma pessoa só narrar o caso de maneira aleatória. Então você precisa construir, tá? A pessoa que vai contar a história pra você em relação a isso, ela tem que saber contar uma história, ela tem que saber a narrativa, e a estruturação de um storytelling pra montar aquilo de uma forma interessante. Que vai gerar medo, que vai gerar choque, que vai gerar uma reflexão sobre bem e mal, a natureza do mal, um reflexo social, quem são esses assassinos, entendeu? Então ele vai ter um objetivo moral também, de um questionamento, então ele tem todos esses pontos, que são pontos também importantes num gênero literário. A diferença aqui é que a gente está falando, né, não de uma ficção, mas de uma história real, que foi montada para aparecer uma história ficcional também, né? E, e ele tem sim uma relação direta, né, com a imprensa, tá? Ele surge por causa das notificações, das manchetes sensacionalistas envolvendo crimes chocantes, confissões, enfim, notícias sobre assassinatos. Um pouco depois, lá, século XIX, assim, na Europa, tem o caso emblemático do Jack Stripador, que foi, né, uma coisa que até hoje se fala sobre isso, é um marco na imprensa, enfim, que estabelece ali um ponto
crucial aí no gênero, tá? Depois de um tempo, isso, sei lá, um século depois, quase, isso já vira um gênero literário de fato, né? Em revista, livro, essas coisas. E foi justamente nessa época que ele começou a se consolidar como um gênero, de fato, né? Começou a se afastar cada vez mais do que era uma notícia, uma reportagem, né? Mesmo ainda que sensacionalista, e começou a se consolidar de fato como um gênero literário, uma contação de histórias, né? Um storytelling. Ele começou a se afastar da técnica única de se dar uma notícia e começou a utilizar mais recursos literários para contar essas histórias, tá? E é claro que uma coisa pode ter impulsionado a outra, né? Mas ele, junto com isso, surgiram também os casos de serial killers, né? Aquele boom de serial killers que aconteceu principalmente nos Estados Unidos, e aí tiveram os grandes exemplos como o Ted Bundy, o Jeffrey Dahmer, né? Que foram casos emblemáticos que ajudaram aí a dar uma grande notoriedade pro gênero e ganharam muitos fãs, tá? E eu digo fãs, e aí esse é o principal problema, né? Acho que esse é o primeiro problema que surge aí, é que essas figuras, né? Em algum momento, porque isso vira um gênero literário, deixam de ser somente criminosos de fato e passam a ser quase como estrelas, né, como personagens de uma história. E tanto que isso acontece que as pessoas acabam misturando uma coisa com a outra, e até hoje você ouve dizer que esses criminosos recebem cartas, por exemplo, pessoas que, serial killers que ainda estão vivos, recebem cartas de fãs, geralmente mulheres, principalmente mulheres, por conta porque são os maiores consumidores, claro, de fato, do conteúdo, mas que enxergam eles quase como um personagem heróico, assim mesmo, sabe? Um personagem literário, mais até do que uma pessoa real que cometeu crimes. E é claro que isso a gente já tá falando de anos 80, anos 90, e já tinha também o recurso imagético, né? Televisão, rádio, essas coisas que ajudaram aí a criar, consolidar todo esse ambiente, né? Eles viraram realmente quase que estrelas mesmo, tanto pelas aparências dele e tudo. E aí a gente tem, né, depois disso, anos 2000, 2010, com o crescimento da internet, 2014 em diante foi o boom de podcast, de videocast, essas coisas, série de Netflix, tudo isso foi englobando, e aí o gênero True Crime segue vivo até hoje, quase como um gênero de terror, de romance e tudo, e as pessoas consomem esse tipo de conteúdo, eu inclusive consumo também, mas existe um certo contraponto aí, que a gente precisa lembrar, que às vezes a gente esquece que esses crimes, eles são crimes reais. E a gente esquece também da origem dele, que é justamente um tipo de mídia sensacionalista, tá? Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente consome esses conteúdos esquecendo que as vítimas que acontecem, que se passaram ali, são vítimas reais, são pessoas reais. E muitos dos conteúdos que a gente consome não levam isso em consideração, né? Eles exploram a imagem dessas vítimas em quase todo, tá? Se você for pegar aí conteúdo de true crime, 60, 80, 90%, eu não sei, não tenho uma estatística, mas eu costumo bastante, e isso acontece bastante. Quase todo conteúdo que existe por aí de true crime, eles expõem as vítimas, os nomes, as vidas, tudo dessas vítimas, e isso vai perpetuando por anos e anos e anos e anos e muitos anos, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, logo no começo, né? Pra quem gosta aí de casos reais, né? Isso é um ponto relevante a se considerar quando a gente está consumindo esse conteúdo. Eu sei que a gente acaba tendo mais empatia pelo personagem, né? Entre muitas aspas, pela vítima em si, mas pela forma que a história é contada às vezes, ela deixa de ser só uma vítima e passa a ser um personagem de uma história, né? As coisas se misturam bastante quando a gente tá falando de true crime. Isso é uma coisa que precisa ser considerada e que às vezes não é. E aí, eu já me perguntei, já tive várias conversas com amigos que também gostam desse assunto, do porquê que a gente gosta tanto de true crime, né? Primeiro que, por ser uma questão de entretenimento, tanto quanto o terror, ele gera uma certa ansiedade, um medo na gente, né? E é um medo controlado. A gente vê, a gente sabe que aquela história é uma história real, e por ser uma história real, a gente sente aquela adrenalina mais forte, igual um filme de terror que é baseado em fatos reais, por exemplo, é muito parecido. Mas aquilo é um medo seguro, uma coisa segura, né? Que a gente tá ali num ambiente controlado, consumindo aquela história. A qualquer momento a gente pode parar e seguir com a nossa vida adiante. Mesmo que aquilo assombre a gente um pouco, não deixa de ser só uma história que tá sendo contada.
né? A gente tem uma curiosidade por esse lado sombrio, né? Tem um certo espelho humano ali, tipo, nossa, como que um ser humano é capaz de fazer esse tipo de coisa, né? Um fascínio que a gente tem, às vezes, por um tipo de crime que é hediondo, né? Tipo, como que um ser humano é capaz de fazer esse tipo de coisa, né? A gente tenta compreender, né, a natureza humana, do que leva essas pessoas a se sentirem assim, tá? E, né, também existe uma certa empatia com as vítimas, principalmente no caso das mulheres, tá? Boa parte, se não, sei lá, quase todos os casos, são cometidos contra mulheres, né? E isso é um reflexo social, né? Se você for pegar aí, por exemplo, dados, principalmente do Brasil, é, 97% dos feminicídios são cometidos por homens, tá? E não só isso, tá? Mas se você for pegar, por exemplo, qualquer tipo de homicídio de mulheres aí, 90% deles vai ser causado por homens. E 90% dos homicídios de homens são causados por homens também, tá? Então, se a gente estiver falando aí de crimes hediondos no geral, boa parte de quem comete os crimes são homens e boa parte de quem sofre os crimes são mulheres, né? Então, elas não só são uma parcela interessada no assunto, em saber sobre o assunto, em consumir esse assunto de uma maneira segura, para talvez se preparar, para entender melhor como funciona, por sentir empatia com as vítimas também, tá? Por se verem também possíveis vítimas de casos como esse, é, né? De aprender sobre as tais red flags, né? Quando a gente consome esse tipo de conteúdo. Por quê? Em 50% dos casos, por exemplo, ou mais até, os as pessoas que vão cometer, né, os homens que vão cometer esse tipo de crime, eles estão ligados diretamente com a mulher, seja porque são da família ou porque são amigos, enfim, e são interesses românticos, possíveis interesses românticos dela, ou até ex-companheiros ou companheiros mesmo, né? Então são pessoas que estão ligadas na vida dessa pessoa. Então é de interesse. Por isso que boa parte do público que consome são mulheres também. Mas, para além disso, é também uma forma de estudo social, né? Porque a gente começa a entender como que funciona. Tipo, dá pra você tirar muita coisa ali de como que as pessoas enxergam o valor entre classe social, né? Porque tem caras que matam exclusivamente mulheres brancas ou mulheres negras, mulheres de classe média, né? Então tem um certo questionamento aí sobre classe social, né? O próprio ambiente em que eles foram crescendo nesse caso, e vão acontecendo nesse caso, são ambientes hostis, onde há uma certa desigualdade de gênero, uma certa desigualdade social, uma certa desigualdade econômica, né? E mais do que isso, existe também uma certa lógica de poder, né? Ou porque esses homens eles se sentem inferiores e querem, né, demonstrar poder, e aí eles vão para esse lado mais violento da coisa mesmo para exercer a sua forma de poder, e isso gera uma série de discussões. Então, tem não é só uma questão de entretenimento nesse caso, mas uma sensação aí de entender um pouco mais como que funciona e de tentar relacionar, de resolver mistério, tá tudo envolvido aí. É por isso que as pessoas gostam tanto de true crime no geral, tá? Mas, apesar de tudo isso, existem todas essas questões aí que eu mencionei, né? Ele surge como num ambiente que é favorável, num ambiente que é desigual, num ambiente que é violento, que vai se tornando cada vez mais violento, né? E ele é consumido como uma forma de entretenimento muito mais, tá? Na maior parte das vezes, muito mais do que como uma forma de estudo, tá? E ainda assim, ele é permeado por muitas coisas, por muitos dados, muitas informações, que são informações de conceito técnico, né? Científico, tudo, mas que às vezes são deturpadas também, tá? E a gente daqui a pouco fala sobre isso. Mas, né, antes da gente começar a falar sobre isso, é importante a gente lembrar e frisar aqui que o true crime ele é um produto cultural, tá? Ele é uma forma de entretenimento antes de ser qualquer outra coisa. Então, todo o produto de true crime não vai conseguir retratar a realidade, né, daquele crime de uma maneira neutra, né? É claro que não existe neutralidade em nada, nem na forma como você constrói uma reportagem, nem nada disso. Mas, mais do que isso, é importante lembrar que o true crime, ele é uma forma de construção narrativa, que, que vai construir os personagens, vai construir uma ambientação com um certo clichê,
que vai ser o storytelling que é interessante pra gente, que é instigante pra gente. Então, assim, ele vai construir a vítima sempre como uma pessoa valorosa, uma pessoa valiosa, uma pessoa pura, né, na maior parte das vezes, e o criminoso, ele sempre vai ser um monstro, uma coisa hedionda, uma coisa vil, e justamente por causa disso é tão instigante e por causa disso gera tantas discussões, né, de por que, como que uma pessoa é capaz de fazer esse tipo de coisa, de cometer um crime tão hediondo, tá? E aí ele não tem a, a- ele não tem esse discernimento crítico para fazer, muitas vezes, um questionamento sobre estereótipo de gênero, de raça, de classe. Não toca muito fundo nesse ponto, sabe? E não toca muito fundo naquele dado que eu mostrei agora há pouco, que eu falei agora há pouco, né? Que boa parte, se não quase todos os crimes são cometidos por homens, né? Contra mulheres. E são homens que estão presentes na vida dessa mulher. Então são pessoas comuns, são familiares, são parentes, são amigos, são namorados, ex-namorados, maridos, ex-maridos, que fazem esse tipo que praticam esse tipo de crime, que vão ser levados a esse tipo de coisa. Então são pessoas comuns, sabe? E não na forma como é contada, às vezes, parece que que a gente vai conseguir sempre, que existe uma receitinha para encontrar essas red flags, que às vezes não existem, sabe? São pessoas que trabalham, que aos olhos da sociedade como um todo, muitas vezes são pessoas queridas, são pessoas comuns, sabe? E que não são grandes monstros, assim. Você não olha pra cara de uma pessoa e fala assim, esse daí é um psicopata. E, inclusive, esse termo de psicopata é um termo muito interessante pra se analisar e que foi popularizado, surgiu aí como um termo real, né, de estudo. Hoje em dia não é mais utilizado, mas, que a gente ainda usa, a gente ainda fala, né, não é mais utilizado como, né, como um diagnóstico real, mas ele ainda é utilizado principalmente nos meios aí da criminologia e como um recurso também para se caracterizar um vilão aí numa história de true crime, tá. E aí a gente vai falar sobre isso também. Mas antes da gente seguir, é importante lembrar que existe uma correlação entre como a gente consome o true crime, né, a quantidade que a gente consome do true crime, a quantidade que é produzido, a popularidade do true crime, com a quantidade de crimes que vão acontecendo, com as taxas de criminais que vão aumentando também. Então eles parece existir uma correlação entre os dois, assim, sabe? Quando um cresce, o outro cresce. E é natural que seja assim, porque a gente acaba estando mais envolvido nesse tipo de coisa, tá? Então é importante lembrar disso, né? Que conforme a gente está mais exposto à violência, a gente tende a consumir mais assuntos e histórias relacionadas a isso, tá? Tanto por uma questão, igual eu falei, empática, por uma questão midiática, por uma questão de entretenimento, por uma questão de medo controlado, de tentar se prevenir, tudo isso, né? Que vai ter um grande impacto aí e que impulsiona o true crime. É só a gente observar como que esse gênero, ele é tão adaptável a tantas mídias diferentes, assim, né. Ele começou como revista e livro, ele já foi muito popularizado, depois ele foi mais lá pra rádio, TV, entrou aí para os filmes, depois série de TV, dá pra ver aí pelo tanto de série igual CSI que foi saindo por aí, né, o impacto que teve essas séries na nossa vida, o tanto de especialista em criminologia que saiu depois dessas séries, mas não só isso, né, depois teve os documentários, que foram se popularizando principalmente na época dos streamings. A internet teve um grande papel nisso também, né, principalmente com conteúdo criação de conteúdo independente, então podcast, YouTube, né, videocast que foi saindo, que tem isso como tema principal e parece que é uma fonte inesgotável, porque os crimes não param de acontecer, então é uma fonte meio que inesgotável e as pessoas continuam tendo interesse nisso, né. E parece que é mais adaptável do que qualquer outra mídia, porque todos os formatos em que ele se insere, seja um formato com uma abordagem mais científica, que vai tentar, falar sobre como que esse crime foi solucionado, né, falando sobre que é uma parte que me interessa muito, né, sobre as abordagens genéticas, por exemplo, né, como que eles chegaram lá no criminoso, utilizando técnicas, e tecnologias avançadas científicas. Seja por uma questão mais empática mesmo, emocional, falando sobre a vítima, enfim, tem toda aquela construção narrativa. Então ele mistura muito bem e por isso que ele se adapta tão bem a diferentes mídias, mais até do que uns outros gêneros, romance, comédia, enfim, nem sempre
vai ter um bom formato, vai ter um bom público que vai abraçar, que vai se encaixar bem em todos esses tipos de mídia. Mas o true crime é diferente, ele consegue, justamente por causa disso. Uma hora ele pode ser mais é, com cunho mais jornalístico, né, mais de noticiar, com cunho mais científico, de educar algumas coisas, né, e quer dizer, isso pelo menos numa primeira olhada, né, na superfície, assim, ele pode ter todas essas abordagens. Ele pode ter um cunho mais de contar histórias, mais de entretenimento, então ele consegue se moldar, é, o mesmo caso consegue se ter uma diferente abordagem em diferentes mídias e dependendo de quem conta, né? Tudo vai depender aí de quão bom comunicador, quão bom a pessoa é em montar esse tipo de história. Então, ele tem uma facilidade enorme de se encaixar em diversos tipos de mídia, por isso que ele é tão popular também, né? E, como eu falei, com uma fonte inesgotável aí de conteúdo. Justamente porque esse é um assunto tão bem difundido, tão bem consumido, eu falei aí sobre a explosão de séries como CSI e tudo. Eu já gostava de CSI antigamente também. E como eu consumia bastante, e isso acontece até hoje com podcast, com videocasters, com youtubers, enfim, com pessoas que estão inseridas nesse nicho de true crime tão bem assim, é que a pessoa parece se tornar, né, um expert em criminologia, né, formado por true crime, formado por internet. E aí, esse que é também outro perigo, porque isso acaba, né, virando discussão de fórum, tudo tal. E coletivamente, hoje em dia, existem pessoas que tentam resolver crimes, né, que se acham capazes de entender e de resolver crimes, baseado em histórias de true crime, né, baseado no tanto que ela conhece sobre true crime. Então, criar um perfil psicológico, né, as tais das red flags, analisando, né, o background de criminosos, né, e comparando com tudo que elas já consumiram sobre true crime. Então elas acabam se tentando, né, achando que são especialistas no assunto. E aí tem pessoas que, é claro, a participação da internet, de fóruns aí já ajudou, né? A gente, se você acompanhar, ajuda às vezes a solucionar alguns tipos de crime, né? Tipo, tem câmeras para todo lado, as pessoas compartilham muitas informações, buscam muitas informações, então é muito mais fácil chegar, né, nesse tipo de caso. Mas às vezes isso pode atrapalhar muito mais do que ajudar, porque são pessoas que não têm o embasamento técnico real para resolver um crime, por exemplo, né? Não é porque você passou 200 horas assistindo um podcast, um videocast sobre casos reais, que você é um especialista no assunto, que você sabe resolver um crime, né? Apesar de ser um caso real, não tem um embasamento real para que te capacita, de fato, a entender aquilo. E as pessoas, elas tomam muitas coisas do que elas veem nos true crimes, nos podcasts, nas séries, como uma coisa real, tá? E dito isso, a gente vai entrar no termo agora que, aí sim, que é uma coisa que me fascinou durante muito tempo, que foi tentar entender como que funciona a cabeça de um psicopata, né? O que é um psicopata, tá? Então a gente vai falar sobre isso agora. E pegando esse gancho, né? Já que eu falei tanto sobre assassinos em série, e eu tô falando sobre conceitos que são aprendidos em histórias de true crime e não em locais sérios de pesquisa, né? Já que eu tô falando sobre isso, nada mais justo do que a gente começar a falar sobre psicopatas, né? Sobre o termo psicopata, sociopatas, enfim, que foi popularizado, aconteceu aí. A gente viu falando, eu vi muitas discussões, principalmente quando saiu a série You, né? Você, e outras tantas, né? A série do Dahmer, que saiu recentemente também, não tão recentemente, mas recentemente também, e de pessoas que discutem mesmo, ainda até hoje, esses termos, embora não sejam termos oficiais, assim, ainda são termos muito presentes e que são perpetuados principalmente em ambientes e por criadores, enfim, por pessoas que consomem e que produzem produtos aí, né, relacionados a true crime. Já pra gente escrachar a polêmica aí, não, tá? O termo psicopata, como eu falei, ele não é um termo que é utilizado para se compreender a realidade de fato, tá? Os criminosos aí que são enquadrados como psicopatas, eu entendo que esse termo exista, que ele seja utilizado até hoje, mas eu entendo que ele faça sentido como a construção, né, o entendimento daquele crime real como uma narrativa ficcional,
né? Pegar esse caso real e montar como uma forma de entretenimento, uma narrativa de se contar uma história, tá? Então, para existir aquele monstro, esse vilão da história, na narrativa do True Crime, precisa existir a figura do psicopata, tá? Que justamente, né, o termo vem ele junta dois termos gregos para falar sobre uma pessoa que tem uma doença mental, tá? Uma doença que não interfere no seu intelecto, né, na sua compreensão da realidade, ele entende muito bem a realidade, mas, né, é uma doença que impactaria aí na sua forma como ele tem a percepção da empatia, né? Não tem a impressão a parte da empatia, na verdade, né? Inclusive tenta se provar até hoje sobre como eles não têm, falta esse recurso de empatia, a frieza, a maldade, a manipulação, esse senso de grandeza. Inclusive, se você parar para analisar as histórias, eles são construídos dessa maneira, né? Toda a narrativa que vai construindo o personagem do criminoso, do serial killer, do psicopata, ele é construído como um ser humano que quase que transcende, assim, a humanidade mesmo. Eles são personagens criados como um personagem sagaz, um personagem manipulador, um personagem sedutor, atraente, que parece ter um conhecimento profundo sobre a natureza humana, sobre como funciona a sociedade. Eles parecem, assim, ser muito sagazes, assim, muito inteligentes, e como a polícia não acaba falhando, né? Vários policiais, vários investigadores acabam falhando em encontrar ele, como que ele vai tendo esse senso de grandeza, e a própria narrativa vai construindo ele como se ele fosse um super vilão mesmo, uma coisa fora da humanidade. E não, como muitas vezes acontece, como uma pessoa que é porca, que é desleixada, que é só violenta mesmo. Não tem o contexto social de que levou ele, não tem um retrato real daquilo, né? Eles são construídos dessa maneira, e isso é intencional, é midiático, é como forma de entretenimento, né? Não se leva em consideração, por exemplo, né, as limitações técnicas da polícia, a qualidade de vida dos investigadores, né? A quantidade de crimes que eles têm que abarcar. Não, ele vai construindo aquela história fechada naquela narrativa e aquilo faz sentido. E é por isso que como uma história fechada, como uma história de entretenimento, a figura do psicopata ela precisa existir, né? Então, se eu vejo muito, né, muitos profissionais falando sobre psicopatia, sobre, né, qual que é a diferença entre um psicopata e um sociopata, né? São termos aí que foram cunhados. O psicopata saiu, né? Acho que ele foi criado no século XIX e um século depois, né, ele era um termo da psiquiatria para se entender essa doença mental, né? Era entendido como isso. Hoje em dia não faz mais sentido. E logo depois, né, um século depois, foi criado o termo sociopata, né? E aí, né, o psicopata, a diferença basicamente deles é que assim, o psicopata ele é formado, né, por uma falha quase que biológica, assim, uma falha genética. Ele nasce daquela maneira. É natural dele que ele seja assim. Então, inclusive, eu vou falar um pouco depois sobre os estudos que foram feitos, né, para se entender um psicopata, por exemplo, e por que eles são meio inconclusivos. Mas a abordagem um psicopata ele tem uma questão mais biológica, ele nasceu desse jeito, então é um defeito do cérebro, da genética dele, enfim. E o sociopata seria diferente, né? Ele foi criado pelo meio. Então, ele tem as características muito parecidas, mas ele é um reflexo da sociedade, né? Ele viveu num ambiente hostil, ele tem toda essa carga emocional, esses traumas tal. Então, basicamente seriam essas diferenças. Mas é claro que se você for ver outros profissionais falando sobre isso na internet, nas mídias independentes por aí, e até na mídia hegemônica às vezes, se estabelece uma discussão muito séria sobre quais são as diferenças, ou se, aquele personagem do Yu, né, ele é um sociopata ou ele é um psicopata? Tipo, qual que é a diferença, sabe? E beleza, enquanto uma questão narrativa, igual eu falei, isso faz todo sentido, né, mas vale lembrar que isso daí é lore de história, de true crime, se você for pegar, sei lá, a história de um crime real contada a partir dessa narrativa de entretenimento, beleza você discutir isso, tá? O problema são pessoas que consomem esse tipo de conteúdo começar a pegar esses elementos e tentar aplicar isso na vida real. Não faz sentido, tá? Essa discussão sobre, isso é um psicopata e isso é um sociopata, isso não existe, não tá embasado na realidade, tá? Eu já vi
psicólogos, psicanalistas, enfim, falando por aí em podcast, em entrevistas, sobre casos reais e tentando enquadrar isso como uma psicopatia ou uma sociopatia. Falando enfim, palestrantes falando sobre casos pessoais e tentando dar elementos que vão enquadrar uma pessoa como um possível psicopata. Então tem histórias aí que são super sensacionalistas, assim, tipo, nasci como uma mãe narcisista psicopata. Nasci como uma mãe narcisista, sociopata, sei lá. Meu pai era um sociopata, entendeu? E aí tentar, né, falar assim, não necessariamente um psicopata, ele vai cometer crimes, mas ele tem esses traços de personalidade aqui que vão ser maléficos para outras pessoas. Então, vai se construindo uma narrativa que, teoricamente, é uma narrativa científica, né, uma narrativa embasada, mas são coisas que nasceram, que são perpetuadas por histórias ficcionais, baseadas em coisas reais, né? Então não são conhecimentos, não são termos prudentes para serem utilizados, para serem entendidos quando a gente está falando de realidade, de crimes reais, tá? É claro que, de novo, eu não sou uma figura de autoridade e, como eu falei, esse termo ainda é relevante em alguns aspectos, principalmente na psiquiatria forense, na criminologia, enfim, ainda se utiliza desses casos para se compreender e para se analisar crimes hediondos, assim, e que envolvem uma certa frieza emocional e uma falta de empatia muito grande pelo praticante, né, do crime, pelo criminoso, né. E em relação a isso, tá, tudo bem, eu não sou eu a melhor pessoa para dizer se de fato isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Mas, levando em consideração tudo isso, né, e levando em consideração principalmente os métodos que se utiliza para se compreender um psicopata, por exemplo, não dá para dizer com certeza que isso está embasado na realidade, tá? Por vários motivos. Mas, antes de falar sobre ele, já que eu tô falando que esses não são termos adequados para se entender a realidade, então qual o termo que se utiliza hoje em dia, né, para se compreender as pessoas, que levam, né, o que leva as pessoas a cometer tais crimes, né. Hoje em dia, o termo mais correto para ser utilizado é transtorno de personalidade antissocial, tá, ou TPAS, tá? Que são termos aí que são diagnósticos oficiais, né, de manuais médicos, tipo DSM, CID, tá? E que vão substituir atualmente os termos antigos, tá? São termos que foram desutilizados, né? Não são mais utilizados. E os TPAs, né? Eles têm as características, né? De serem cometidos por pessoas que quebram, né, as normas sociais, leis, que tem esse intuito de impulsividade, agressividade, um certo desrespeito pelo coletivo, pela segurança do coletivo, tal, essa ausência de remorso também, mas, diferente dos termos anteriores, eles levam em consideração uma série de coisas. Então, por exemplo, eles não são determinantes em relação à biologia da pessoa em si, entendeu? Embora ainda se faça estudos para se entender melhor como se funciona todo o cérebro, de criminosos e a gente não tenha uma resposta conclusiva, eles não são determinantes nesse sentido. Então eles não são excludentes. Então eles meio que fazem uma abordagem psicológica, né, mais embasada no real. Então leva-se em consideração principalmente no caso de jovens, tá? Menores aí de 15 anos, não são determinantes também, mas possíveis transtornos como esquizofrenia, psicose, ahn, outros aspectos ambientais como abusos, exposição à agressividade, né, à violência, tá? Conceitos relacionados ao ambiente, tá? Então segurança social, beleza? Acesso à cultura, educação, enfim, tá? O ambiente que a pessoa vive. Então tem uma série de fatores, tá? Que vão misturar, sim, eh eh, predisposição genética, né, como os fatores psicológicos, né, de transtornos, enfim, outros transtornos que podem ser agravantes, mas vão também relacionar em relação até a questão aí do ambiental, social que essa pessoa vive, entendeu? Que não deixa de ser também um tipo de sofrimento, né? E isso é importante porque se você classifica dessa maneira, você está tirando, por exemplo,
aquele fator que é determinante e que parece ser imutável da pessoa. Ah, então a pessoa passou por isso, por isso, por isso, então ela vai ser um sociopata, tá? Ou a pessoa nasceu com o cérebro dessa maneira, então ela vai ser um psicopata. Entendeu? Você tira, né, da pessoa esse fator determinante como imutável, e também você tira o caso, a questão eh, embasar tudo somente num transtorno. Ah, então ela passou por isso, ela tem esse tipo de transtorno, então por isso ela cometeu esse crime. Entendeu? É importante você fazer essas duas abordagens quando você está entendendo um crime cometido por uma pessoa real, entendeu? E não por um personagem ficcional, tá? Porque tem todo um embasamento social, cultural, eh, psicológico envolvido também. Tá? Não que sejam pessoas coitadinhas, né? A pessoa deve pagar pelo crime que ela fez, claro, principalmente nesses casos de crimes hediondos, onde a pessoa não demonstra remorso nenhum, onde a pessoa foi violenta, ela mentiu, tudo. Eu não tô dizendo que por se entender, por se compreender o que aconteceu, a pessoa esteja isenta das punições, tá? Mas é uma forma muito mais real, muito mais humana de se compreender de fato o que está acontecendo. Porque, igual eu falei, se esses crimes não são cometidos por monstros, né, desumanos, e sim por pessoas reais, com vidas normais, com vidas comuns, né, vamos dizer assim, nada mais justo do que sinalizar de maneira real o que está acontecendo. E isso, inclusive, é muito importante quando a gente para analisar aquele dado que eu falei logo no começo, do porquê que homens são muito mais inclinados para cometer esse tipo de crime do que mulheres, por exemplo. Do que crimes hediondos, assim, do que mulheres, por exemplo, tá? Então, se a gente for fazer uma abordagem, tipo, diferente, que leva em consideração vários aspectos da vida dessa pessoa, a gente pode, sei lá, questionar sobre papéis de gênero, papel social, tá? Então, homens que são educados desde cedo a serem provedores, a valorizarem um ambiente mais agressivo, competitivo, essa virilidade toda, enquanto mulheres são socializadas para serem mais empáticas, mais cuidadoras, né? O caso do homem muitas vezes está associado a essa posição de poder, né? E quando lhe falta, né? Quando ele não consegue ascender para esse tipo de posição, né? Ele não consegue prover, não consegue ter uma posição de poder que teoricamente ele foi criado para, né, foi socializado para ter, como que isso vai se refletir na vida dele, né? Uma desigualdade social, estrutural, tá? A pobreza, a falta de acesso, igual eu falei, o ambiente onde ele tá inserido, né? Como que ele tem acesso, né, a ambientes onde a criminalidade é muito mais presente, tá? E aí, beleza, você pode fazer outros tipos de abordagem, como hormonais, né, neurobiológicas, seleção evolutiva, tudo isso, tá? Eu tenho um certo rancinho de pegar, tipo, homens têm alto nível de testosterona e por isso eles são mais impulsivos e mais agressivos, né? Você pega um pedaço aqui do cérebro e do homem e compara com o cérebro da mulher e porque ele tem mais atividade nesse tipo de coisa, ele tem tendência a ser mais agressivo. Beleza, pode ser que tenha um certo embasamento, mas eu já vou falar do porquê que isso me incomoda tanto de pegar essa perspectiva biológica e transformar isso numa causa social, tá? A gente pode entender isso com uma certa correlação, mas a forma como isso é analisado às vezes me causa um certo desconforto, tá? Eu já vou falar sobre isso. Mas, voltando aí para outros termos, né, a gente pode falar sobre transtorno de personalidade, de novo, né, aprendizado social, até, gente, a forma, né, os acessos que essa pessoa teve conforme ela estava crescendo, a alimentação e como que isso vai diferenciar no desenvolvimento cerebral dessa pessoa, né, nos comportamentos dessa pessoa, na forma que ela consegue compreender o mundo, na forma cognitiva que ela consegue entender o mundo, tá? Tudo isso tem uma série de fator relevante para como essa pessoa vai se comportar na Terra e na sociedade, né? Então, são muitas e muitas e muitas questões que não podem ser explicadas simplesmente por um termo tão reducionista como, ela nasceu sem empatia, nasceu sem a parte de moral no cérebro, né? Ou ela foi socializada dessa maneira, tipo, né, aconteceu isso, isso e isso, e ela virou um sociopata, um psicopata, né? Isso é muito reducionista e é muito. E é legal que seja assim, pra uma série, igual eu falei, pra uma história que tá sendo desenvolvida como um arco narrativo, mas não é
a maneira mais interessante de se entender a realidade. E aí, beleza, eu consumo muito true crime, eu gosto das histórias, mas, de novo, eu também gosto muito de entender a realidade, tá? Então, tem que fazer essa diferenciação, não tem como. Não à toa, assim, a gente continua reciclando, né, o termo serial killers, assim, né, a gente ainda usa, a gente ainda consome bastante, mas são casos mais antigos, né, é difícil a gente ver hoje em dia acontecer. E justamente porque, as coisas foram se atualizando, né, a tecnologia, os métodos de se encontrar alguém, então é mais difícil hoje em dia, não existe mais tanto igual existia antigamente, né, a gente ainda tem os mesmos, né, ainda existem, né, virou uma aspiração quase depois de um tempo se tornar um famoso por isso. E aí existe uma série de outros crimes, né, que foram acontecendo e que foram impulsionados justamente por esse interesse midiático, essa construção narrativa quase que heróica de um criminoso, né? Então a gente tem exemplos aí, né, de tiroteios em massa, essas coisas que aconteceram, principalmente nos Estados Unidos. A gente importa muita coisa ruim dos Estados Unidos, porque vira sucesso lá, né? As pessoas viram heróis mesmo, e as pessoas começam a querer fazer a mesma coisa também, né? E é culpa também da forma como a gente entende isso. Porque se a gente constrói esses personagens como super-humanos, quase, a gente tá dando palco pra esse tipo de coisa também, né? Não são. Né, a gente não se fala sobre, sei lá, dificuldade cognitiva, intelectual dessas pessoas, sobre sofrimento, nada, mas se cria aí um arco quase que de um super-humano mesmo. E apesar de não existir mais, né, tanto os assassinatos em série, o true crime ainda se utiliza de feminicídio, se utiliza de assassino, ou tiroteios em massa, esse tipo de coisa, em escolas principalmente, né? Porque, né, são coisas que a gente que gera interesse, né? Como que uma criança, um adolescente é capaz de fazer esse tipo de coisa, né? O que que levou a isso? E aí é um questionamento legal, um questionamento interessante, mas se você for utilizar o, o- a lente do psicopata para analisar, você não vai chegar numa resposta real, né? Do sociopata para analisar, você não vai chegar numa resposta real. Tá, enquanto solução do crime, beleza, você entendeu que aquela pessoa não, uma pessoa que não tem empatia, não tem remorso pelo que ela fez, mas você não chega no cerne da questão, né? Só analisando dessa maneira. E aí, falando agora, né, sobre estudos, né, possíveis estudos que aconteceram aí, tentando entender, tentando compreender o cérebro dos psicopatas, né, entre aspas, aí, os ditos, esses criminosos aí, com um desvio moral e ético e empático muito grande, né? Ou quase como uma ausência, né, desses fatores. Boa parte desses estudos, há muito tempo atrás, eram estudos mais voltados para o social, então eram entrevistas com eles mesmo. As pessoas tentavam compreender, né, como que eles se, se, se comportavam, como que eles entendiam, compreendiam o mundo e como que eles interpretavam as coisas que eles mesmos tinham feito. Então, foi por isso que isso ajudou também a perpetuar a ideia de psicopata, né? De sem remorso, sem empatia, de frieza tal, e de engrandecimento, de autoimagem que eles têm lá, né? Porque muitas vezes eles fazem isso justamente para, igual eu falei, para exercer um poder. E aí existem três possíveis casos, né? Tipo, que podem levar uma pessoa a cometer esse tipo de crime, né? Crimes hediondos, assim. Igual eu falei, tentar exercer algum tipo de poder sobre uma pessoa que eles consideram como inferiores, né? Por isso que em muitos casos são mulheres, né? Pela própria visão social que eles costumam ter dessas vítimas. É, uma questão mais sobre sexual mesmo, muitos deles têm um certo fetiche, né, que envolve uma coisa até sexual, e isso, né, eu não posso me aprofundar nesse assunto porque eu não entendo, não compreendo embasamento, né, para isso, mas é claro que existe também, né, só você ver o tanto de casos que acontece. E também tem a questão do background de outros transtornos que podem ser agravantes, né? Como a própria esquizofrenia, psicoses, enfim. E é claro que, igual eu falei, isso não é determinante, tá? Eu mencionei isso porque pode ter um certo impacto no ato, mas isso também gera uma série de estigmas em relação ao sofrimento psicológico,
né? Pessoas que sofrem realmente com isso não necessariamente vão cometer crimes, né? Isso não é determinante. É por isso, justamente por isso que é tão perigoso você fazer uma abordagem tão singular, levando um único aspecto em conta, sabe? Para taxar uma pessoa como um psicopata, entendeu? Então, e isso também foi é, bastante estimulado pela mídia, por esses conteúdos, assim, sabe? Séries e tal. O próprio filme, que virou série depois, tudo tal, Psicose, retrata uma pessoa com transtornos e que comete crimes. E isso nem sempre não é uma coisa determinante. Né? Em boa parte dos casos, só você vê que, tipo assim, a população que comete esse tipo de crime representa de 1 a 4% da população. Então, enquanto isso, pessoas que sofrem com transtornos psicológicos e psicopatologias representam uma fatia muito maior da sociedade, assim, sabe? São muitas pessoas, cada vez mais vão saindo diagnósticos, tudo, de pessoas que se tratam de transtornos, de sofrimentos psicológicos e que não vão cometer esse tipo de crime, né? Então, gera uma série de estigma também. Mas, isso sim, claro, é um fator que pode estar relacionado também, tá? Tirado isso do caminho, né, esse estigma de pessoas com transtorno versus crimes hediondos, assim, que não é uma causa direta, né, das coisas, é importante falar também, né, que não é porque uma pessoa é diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial que ela vai cometer crimes hediondos, tá? Isso é uma coisa que pode ser diagnosticada muito cedo e que, né, com acompanhamento correto e tal, se compreende antes que aconteça qualquer tipo de crime mais grave, assim, sabe? Vão sendo comportamentos que vão sendo observados no adolescente, enfim, e que vai sendo acompanhado aí, né, antes que aconteça alguma coisa. Então, não é que vai ser determinante também, né? E que, de fato, isso vai acontecer, né? Mas é uma forma de se entender melhor um ambiente propício para que isso possa se desenrolar no futuro, tá? Então vamos tirar isso do caminho logo, tá? Mas já que a gente já falou sobre isso, o que que se faz hoje para se compreender, para tentar se compreender melhor como que funciona o cérebro, a cabeça de uma pessoa que comete crimes hediondos, tá? Os tais, né, psicopatas. Primeiro que eu já não gosto muito desse tipo de abordagem, eu entendo, né, que um estudo científico, uma pesquisa, ele tenha que ser mais conciso e mais direto, né, para se responder algumas perguntas primeiro, e o que se vai se desenrolar disso vai montando, igual eu falei, montando aquele quebra-cabeça lá do conhecimento, que vai ajudar a gente a entender melhor as coisas, tá? E para um lado ou para o outro, para uma resposta positiva ou negativa em relação a uma pergunta, a gente acaba tirando informações importantes, tá? Então, eu não estou desmerecendo o tipo de estudo que é feito, mas eu quero falar sobre como que as pessoas interpretam e por que que isso é perigoso, principalmente quando a gente está falando de mídia e como a gente consome esse tipo de informação, tá? Da onde a gente consome e como a gente consome, tá? O que acontece principalmente são estudos relacionados à anatomia e funcionamento cerebral. Então, eles fazem estudos de atividade cerebral, como ressonância magnética, tomografia, tá? Ou neuroimagem e tal, para ver a estrutura cerebral, tudo. E hoje em dia, né, pelo menos até não muito tempo atrás, as coisas que eram mais analisadas eram em relação ao córtex pré-frontal e à amígdala. A gente vê falar muito disso hoje em dia, sobre psicopatas, enfim, sobre como que eles não têm uma atividade, ou têm uma redução da atividade, ou uma anatomia com uma certa anomalia estrutural nessas regiões, tá? Que são regiões, né, o córtex aí falando sobre isso, é uma região que está principalmente ligada é, é, à tomada de decisão, inibição de impulsos, ahn, o controle mais das nossas atitudes, né? A amígdala, que está relacionada principalmente a questões mais empáticas, né? A nossa ligação emocional com pessoas, o nosso aprendizado emocional, a forma como a gente se conecta com as pessoas. Mas não só isso, tá, gente? Porque analisar só por essa perspectiva é fazer um recorte muito grande, tá? O nosso cérebro, ele trabalha de uma maneira muito complexa, então não é só uma fatia que faz uma coisa e uma fatia que faz outra. Tem uma série de ligações. E é claro, eles fazem esse tipo de comparação do circuito, né, de empatia que eles falam, que fazem a ligação aí, entre o córtex pré-frontal e a amígdala. Eles parecem ser os grandes protagonistas, quando se fala de se compreender
o cérebro de um criminoso. Mas existe uma série de outras coisas que essas regiões estão ligadas também, tipo, em relação ao aprendizado mesmo, a cognição, a entendimento, a compreensão, a forma como a gente atua em sociedade, tá? Eles têm uma série de papéis nisso também, e coisas motoras, questões motoras também. Então, não é só isso que pode explicar, entendeu? Se você parar para olhar e falar assim, olha, tem uma diferencinha aqui, se fosse de fato só isso, existe uma série de outras consequências que eles que iam ter no comportamento dessas pessoas que também não seriam condizentes com o personagem principal criado como um psicopata, tá? Que é sagaz, que é inteligente, que é manipulador, que é mentiroso, né? Que é frio, calculista, essa coisa sobre-humana. Entendeu? Só olhando a atividade cerebral nesses casos não é suficiente para fazer. E como que eles fazem? Geralmente eles né, vão mostrando ou contando histórias, né? Ruins, né? Tipo, catastróficas, né? Mostrando imagens tal, de crimes sendo cometidos tal, e vão vendo como que eles respondem, né? As atividades deles respondem a esse tipo de coisa. E aí, tem uma série de questionamentos que não se fazem, tá? Já a gente já começa com o primeiro ponto aí. Só olhar a atividade cerebral nesses contextos não é suficiente, porque, igual eu falei, isso desconsidera como que essa pessoa já foi exposta, o quanto essa pessoa já foi exposta a ambientes nocivos. Não, uma pessoa que tem uma vida comum não foi exposta a esse tipo de coisa. Então é óbvio que quando ela for exposta a isso, inicialmente a resposta que ela vai ter, hormonal, cerebral, tudo, e comportamental, vai ser diferente de uma pessoa que, né, já cometeu um crime hediondo, ou que foi exposta à violência muito cedo, tá? Então não leva em consideração a isso, esse é o primeiro ponto. O N amostral também nunca vai ser tão grande, porque nem todo criminoso vai ter disponibilidade, vai querer se dispor a fazer esse tipo de análise, né? Hã, isso não necessariamente, se você comparar entre o cérebro de um criminoso e outro, você vai ter as mesmas respostas, então esse experimento não é replicável, de fato, tá? Então, você não tem um efeito condizente entre eles, tá? Então, isso explica pouquíssima coisa, esse tipo de experimento, né? Você entende lá que existe uma certa diferença, mas isso não explica, por exemplo, se isso aconteceu por uma questão genética, ou seja, se a pessoa nasceu assim, como é o caso, né? Que as pessoas gostam de colocar de enquadrar um psicopata, ela nasceu com essa falha no cérebro, tá? Isso não responde que essa pessoa, isso não diz que essa pessoa nasceu com uma falha cerebral e por isso ela comete crimes e por isso ela não tem aquela trava moral, tá? Isso só mostra que o cérebro dela atua de maneira diferente. Mas ele atua de maneira diferente porque ele já foi exposto a isso, porque ele se desenvolveu assim por causa do ambiente, ou porque ela nasceu dessa maneira. Tá? A gente não consegue ver, a gente não consegue perceber isso. Isso daí esse tipo de experimento não responde isso. O mesmo vai valer para atividades hormonais também, né. Isso só porque a pessoa produz determinada substância no corpo enquanto ela está vendo, assistindo, né, a um tipo de crime sendo cometido, a um ambiente hostil ali, o jeito que o corpo dela vai se produzir ali, as emoções que vão ser produzidas ali, não são mensuradas, primeiro que a gente não consegue mensurar a emoção, tá. A gente consegue mensurar, hormônios que são responsáveis por transmitir coisas, enfim, atividade cerebral também, mas, eh, por que a gente não consegue saber como que o cérebro dele foi construído, e se foi uma coisa que foi construída ou que ele nasceu assim, a gente não consegue determinar se aquelas substâncias ou aquelas substâncias que teoricamente vão produzir emoção, emoção de prazer, emoção de conforto, enquanto ele tá vendo uma coisa ruim acontecendo, se aquilo foi um resultado da natureza dele, que é assim, ou se aquilo foi o próprio cérebro dele dando gatilho, né? Porque a gente não sabe, não existe uma resposta correta, se é o nosso corpo que produz as emoções, ou se são as emoções que produzem nossos pensamentos, entendeu? Os nossos pensamentos produzem as emoções, ou as nossas emoções produzem nossos pensamentos. Então, não tem como a gente afirmar com certeza nada disso, só analisando moléculas, só analisando atividade cerebral, tá? Nada disso, beleza? E, de novo, isso desconsidera uma série de outros fatores que são, igual eu falei, ambiente, cultura, criação, exposição à violência prévia, tá? E existe um caso também, que é o do neurologista, o James Fallon, que ele fez o comparativo de cérebro de criminosos violentos e encontrou alguns
padrões, né, de baixa atividade no córtex pré-frontal e uma hiper atividade em regiões que são mais límbicas, né. E aí, curiosamente, quando ele comparou isso com o cérebro dele, tá, ele percebeu que existia uma correlação entre os 2 cérebros. Então, teoricamente, ele também tinha o cérebro de um criminoso, né, com as atividades muito parecidas, mas isso não foi determinante pra que ele nunca cometeu nenhum tipo de crime, né, de hediondo, assim, sabe. Nunca, quer dizer, até o momento, não existe uma história de nenhum tipo de crime que foi cometido por ele, tá, em 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 respeito à memória dele. Então isso não é suficiente pra mostrar nada. Fora que, igual eu falei, não leva em consideração porque, né, só isso não leva em consideração outros fatores, né. Tipo, mesmo a anatomia cerebral sendo diferente, e a atividade cerebral sendo diferente, não vai levar em consideração como que esse cérebro a plasticidade que ele teve pra se desenvolver, né, desenvolver as capacidades emocionais e cognitivas. Se a gente tá falando que a amígdala é responsável e o córtex pré-frontal são responsáveis pelo aprendizado emocional, pela conexão emocional, pelas capacidades cognitivas e pelas travas, sociais que a gente tem, uma criança que não teve apoio emocional, que não teve, acompanhamento de pais presentes mesmo por questões socioculturais, que não teve, disponibilidade de recursos nutricionais para ter um desenvolvimento cerebral correto, ou que foi exposta à violência muito cedo, né, ou que até cresceu com abuso de substâncias, né, que vão impactar sim o desenvolvimento cerebral, né, não vai levar em consideração nada disso na hora de fazer uma análise, só com atividade cerebral ou imagem cerebral. Então isso não é suficiente para se determinar nada, entendeu? Então se você vir aí, se você se deparar com alguém comparando o cérebro de uma pessoa, um psicopata com um ser humano, né, um cidadão comum, saiba que isso é balela, tá? Não existe nenhuma resposta contundente em relação a isso. E tome cuidado, tá? Para você, quando estiverem fazendo esse tipo de comparação, porque há não muito tempo atrás, médicos renomados, cientistas renomados, utilizavam da ciência para propagar a eugenia. Então, quem é esse criminoso hediondo que está sendo comparado, né? Eles utilizavam da anatomia cerebral, do formato do crânio, para dizer que uma pessoa de determinada raça, de determinado gênero, de determinada nacionalidade, de determinada classe social, era um criminoso em potencial por conta do formato da atividade cerebral, né? E em que nível esse tipo de experimento está perpetuando esse tipo de conceito hoje em dia, eugenista, né? Eh, e higienista mesmo, né? De tentar eliminar esse tipo de pessoas da Terra mesmo, sabe? Como pessoas inferiores e pessoas com potencial para serem criminosos. Tá? Então a gente tem que analisar com muito cuidado esse tipo de informação, e principalmente quando a gente vê gente falando sobre isso na internet, pessoas renomadas, pessoas com diploma, que têm uma carreira consolidada na psicologia, na ciência e tal, que tá perpetuando esse tipo de coisa, e às vezes só tá falando balela ali, que não tem, que parece que tem, mas que não tem um embasamento científico, mas que tá dizendo ali, né, que essa pessoa é um criminoso em potencial porque o cérebro dela é assim, que, né, que essa pessoa né, determinando, determinante que ela é um psicopata porque a cabeça dela funciona dessa maneira, tá? Então a gente tem que separar muito bem e analisar muito bem os dados reais, materiais que a gente tem da realidade, baseado na realidade, e fazer esses recortes sempre, antes de sair por aí chamando as pessoas de psicopata, né? E se você quer realmente entender como funciona a cabeça de uma pessoa que comete crimes hediondos, fuja desse tipo de termo, assim, que é baseado só no true crime, só nas histórias que a gente entende por aí, nesse bando de coisa mais sensacionalista. E que é muito simplória, tá? Então, para entender as coisas, tipo, ninguém entende, ninguém tem uma resposta sobre como que funciona isso, sobre a natureza humana. Sabe? Você pode passar décadas, décadas estudando, mas você não vai chegar numa conclusão. Então, esse tipo de classificação simplista é muito perigosa e não. Quanto narrativa, né, estrutural, beleza.
estrutura narrativa, desculpa, beleza, faz sentido. Mas pra entender a realidade como um todo, não faz. Tá bom? É, então, beleza. Então, só para resumir, esse tipo de experimento, eles não são conclusivos, tá? Principalmente porque não dá para ser replicado, porque o número da amostra nunca é muito bem estabelecido, tá? Não tem um N amostral muito bom, tá? Porque não são muitas pessoas que topam fazer esse tipo de estudo. É, o próprio método é questionável, tá? De se mostrar imagens negativas e ver a atividade cerebral e de se pedir para a pessoa tomar decisões que são decisões que podem ser decisões dúbias, né? Entre bem e mal aí e tal. Existe um problema em se caracterizar essas pessoas, então geralmente elas são analisadas como tudo num pacote só, uma pessoa que é um estuprador, com uma pessoa que é um assassino, com uma pessoa que é um assassino em série, com uma pessoa que é que cometeu outros tipos de crime, sabe, agressores, tudo. Ahn, Isso dificulta você replicar esse tipo de experimento, tá? Então, existe também, beleza, mesmo você entendendo que existe uma correlação entre essa deficiência, né, vamos chamar assim, essa baixa atividade cerebral em pessoas que cometem crimes hediondos no córtex pré-frontal e na amígdala, embora exista uma aparente correlação em relação a isso, não dá pra gente afirmar que existe uma causa, né? Isso é viés de confirmação. Você tá vendo ali uma coisa que confirma aquilo que você acredita já previamente, e aí você cria você diz que aquilo ali é uma verdade, mas não é realmente, tá? Porque não se confirma uma causalidade, né? Não se diz, não dá pra você afirmar com certeza que essas pessoas cometem crimes porque o cérebro dela funciona dessa maneira, tá? Ou vice-versa, beleza? São só coisas que acontecem e podem ser simplesmente ao acaso, tá? Beleza? Outra coisa que não vão levar em consideração também traumas, igual eu falei, traumas, pobreza, tudo. É uma coisa que generaliza e extrapola aí todos os tipos de crimes hediondos em si, como se fosse um único subgrupo, tá? Sem ter um verdadeiro recorte estrutural aí entre tipos de crime, entre perfis de criminosos, tá? E basicamente é isso, tá? Esses estudos que existem, assim, não são fortes, não explicam nada e não tem um grande impacto hoje em dia para você é, afirmar com certeza que exista, né, um embasamento biológico, anatômico, que explique, ou ainda que exista, né, um, um psicopata, tá? Então tá, eu acho que é isso o episódio. Considerações finais, assim, fazendo um apanhadão geral de tudo que a gente falou, tá? True Crime. Gosto, bacana, consumo, mas é simplesmente um gênero narrativo, tá? Que embora seja baseado, né, em casos reais, em assuntos reais, com pessoas reais, com crimes reais, ele não é nada mais do que uma narrativa literária, ou, né, visual, audiovisual, tudo, que, embora seja baseado na realidade, não tem capacidade contundente de informar sobre algo real, assim, né? Porque ele constrói as coisas eh, de uma maneira que faça sentido quanto entretenimento, mais do que quanto informação, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Né? Não dá para se entender a realidade, para se compreender a realidade como simplesmente consumindo o true crime, tá? Tem que fazer essa diferenciação. Tomem cuidado com o tipo de conteúdo que você consome. Se você está fazendo o papel de algoz, de revitimização das pessoas, tá? Essa vítima está sendo reexposta, a imagem dela está sendo exposta de uma maneira, né, interesseira, comercial. Então, talvez não seja um conteúdo tão interessante para se consumir. Ahn, Psicopatas são interessantes quanto narrativa de personagem, construção de personagem dentro do true crime, mas para uma abordagem, é, uma abordagem científica, uma abordagem real, com embasamento real, é, não se sustenta, tá? Então, se você quiser entender como funcionam as coisas, não vá por esse caminho, tá? Esse não é o caminho correto, embora seja um caminho instigante, né? Porque a gente acaba se sentindo também parte do universo do true crime, como eu falei, isso não é real.
tá? Então, eu não demonizo o termo, porque é um termo legal, um termo interessante para ser utilizado aí, mas, igual eu falei, tem que ser entendido com parcimônia, porque não compreende aí, não compete ao, à real estrutura da sociedade, tá? E eu acho que é isso, tá? Né, para consideração final também, a gente pode perceber como que é muito fácil manipular, é muito fácil construir um pensamento baseado só quando você utiliza a carta do estudo científico, da pesquisa científica, tá? Acho que para concluir é isso, tipo, as pessoas utilizam existe um experimento que compara isso e isso e ele diz que, tá? Então se você não tem o, os artifícios, as ferramentas para assim compreender a formação e a construção de um experimento científico, de um, de um pensamento científico, você acaba facilmente caindo em artimanhas como essa, tá? Então, essa série de coisas que foram pesquisadas são difundidas por aí à torta direito, tá? E é muito mais fácil você absorver esse conteúdo porque ele é um conteúdo instigante, é um conteúdo midiático. Falar assim, olha, descobriu-se que o cérebro dos psicopatas é diferente nesse ponto, porque aí você usa uma série de palavras bonitinhas, e isso acaba virando uma verdade muito melhor assimilada do que um, um, um contexto tão, um conceito tão abrangente quanto do transtorno de personalidade antissocial, que leva em consideração uma série de outros fatores, de outras disciplinas, de é, outros ambientes, outros recortes que não são compreendidos pela gente com facilidade e que são tão abrangentes. Não tem uma resposta certa, não tem uma resposta certeira ali. Então é muito mais difícil você perpetuar esse tipo de conceito do que um conceito tão simples quanto uma pseudociência. Não vou chamar de pseudociência nesse caso porque são estudos e tal, mas e eu não sei até que ponto né, os pesquisadores em si são pesquisadores sérios, né? Mas como é muito mais fácil você perpetuar um conceito muito mais simplista e baseado em nada do que um conceito real que é muito mais difícil de ser assimilado e difícil de ser encontrado, tá? Então eu acho que é isso, meus caros. Um abraço, um beijo e até uma próxima, se tiver. E se não tiver, a gente se vê nos episódios recorrentes aí do Não Lugar enquanto ele durar, tá? Tchau.